Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência dos nossos estudos, lição de número 5, aula de reforço, aula extra. Tema: uma perspectiva pentecostal de missões. Texto bíblico: Atos 2, versículo 1 até o verso 18. Estudaremos os tópicos: uma perspectiva pentecostal de missões, contribuições pentecostais de missões, obra missionária depois do Pentecoste, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Muito bom esses tópicos. No tópico contribuições pentecostais às missões, no tópico 1, uma contribuição pentecostal significativa para a missão moderna, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas locais onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Amém? Maravilha. Comentário: quem tem o Espírito Santo? Quem crê em Jesus. Isto é instantâneo. A morada do Espírito Santo na vida humana, ela é instantânea quando alguém crê em Jesus. Então, o Espírito Santo é dado ao crente. Então, primeiro, precisa de crer em Jesus. Interessante, né? Como eu tenho o Espírito Santo? Tenho que crer em Jesus. Não existe novo nascimento sem Jesus. Nascer da água e do Espírito. Precisamos crer em Jesus. Por quê? Porque é Ele quem nos dá o Espírito Santo. Jesus é quem envia. Ele orou dizendo que ia enviar outro Consolador. Então Jesus é quem envia o Consolador. Temos que crer em Jesus. Ok? Interessante que a obra do Espírito Santo vem operando desde o Antigo Testamento com os homens. E as promessas que o Espírito Santo estaria em vós, no crente, em mim. Porque o Espírito Santo, nós sabemos que ele vinha sobre as pessoas. Ele vinha sobre Jefité, vinha sobre Sansão, vinha sobre os profetas, vinha sobre Davi, vinha sobre Moisés, mas nunca dentro, nu. Jesus, ele disse para os discípulos que o Espírito Santo estará em vós. É diferente de habita convosco. Porque alguém pode habitar convosco sem estar em vós. Isto é, habitar quer dizer estar na mesma casa, mas não dentro da pessoa. Então ele estará dentro de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Mas para que isso aconteça, o que é que vai acontecer? Jesus tem que morrer. Jesus tem que ser ressuscitado. Jesus tem que ser assunto ao céu, ser glorificado. Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento não era em forma de plenitude. Era como se fosse um conta-gota sobre o povo do Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, até a obra de Cristo, estava com eles e não neles. Por isso que em Gênesis 6, verso 3, o Pai disse: eu tirarei o meu Espírito Santo, porque os homens estão em pecado. E para que isso aconteça, a destruição, enfim, como juízo lá no dilúvio, o Espírito Santo tem que ser retirado. Juntamente foi tirado também Enoque. Presta atenção, o arrebatamento de Enoque. Então, temos a certeza de que o Espírito Santo não será dado mais ao mundo. Veja lá Gênesis 6 e 3. Anote aí esse versículo. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Não contenderá mais o meu espírito comigo por causa do homem, porque o homem também é carne.
Então, desde Gênesis 6:3, o mundo não receberá mais o Espírito Santo. Foi o Pai que bateu o martelo. O mundo não pode mais receber. Por isso que os rogos de Jesus no Novo Testamento é que o Espírito Santo será dado para os seus discípulos. Entendeu? Porque para o mundo não tem como mais receber. Então, quem crê é quem recebe. O mundo está condenado. Mas as pessoas que vivem no mundo, quem crê, rios de água viva fluirão no seu interior. Interessante que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, no cenáculo, havia muitas mulheres. Por exemplo, as Marias, incluindo a mãe de Jesus. Também foram batizadas com o Espírito Santo. Isto é, para a obra do ministério missionário. Isto quer dizer que a igreja ela tem sido edificada pela obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo ela é caracterizada pelo amor. Deus é amor, o Espírito Santo é Deus. Então o amor de Deus derramado em nossos corações é o Espírito Santo em nós. Então, primeiro, Atos capítulo 2 é uma demonstração de amor, quando os discípulos viviam tudo em comum, no partir do pão, nas orações, quando eles repartiam, quando os apóstolos recebiam as contribuições voluntárias e eram repartidas segundo a necessidade de cada um. Então veja que, com o passar do tempo, os judeus que se convertiam, principalmente alguns sacerdotes, eles não deixavam o rito da lei, não deixavam o sacrifício. E isto era um problema para a igreja que estava nascendo em Jerusalém. Porque a igreja estaria se tornando uma igreja exclusivista de judeus, de uma nação. E não é isso que Jesus quis. Jesus não queria que continuasse da mesma forma. O escritor aos Hebreus fala que não há mais sacrifícios para o pecado. Somente o único sacrifício hoje vigente na nossa era e para todo sempre, não terá outro sacrifício, é o de Jesus. Então, se os sacerdotes na época que creu em Cristo, mas não deixava os sacerdotes os ritos da lei, eles não poderiam ser salvos. Por quê? Porque estava substituindo a morte de Cristo pelo, novamente, o sacrifício de animais. Agora, a missão da igreja não é só social, porque a igreja começou com essa missão social. Entende? Essa missão social era uma emergência por causa, embora não seja prioritária, mas precisa ter a missão social. Mas veja a emergência da obra social da primeira igreja lá em Jerusalém. Primeiro, Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Isto mostra que haveria uma destruição total da cidade de Jerusalém. Então, se a igreja fosse uma base missionária a partir de Jerusalém, ela não ficaria de pé. Por isso que a transferência da igreja lá com a base missionária para Antioquia deu seu pontapé inicial e foi até os confins da terra. O Espírito Santo estava lá na igreja de Antioquia. Isto é, conduzindo a Paulo e Barnabé para a obra do ministério a qual tem chamado. Disse o Espírito Santo: apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Então a obra de Deus não é só social. Quando Jesus se deparou com aquele jovem rico, o jovem era rico. Veja a época da vida daquele jovem. Jesus morreu com 33 anos. Então, o encontro do jovem com Jesus aqui, ó, a riqueza do jovem duraria somente mais 37 anos. Somando com 33, eu tenho 70 anos, ó. Então, esses 70 anos, a riqueza do rico jovem seria destruída, por causa da destruição de Jerusalém. Então, Jesus estava querendo transferir a riqueza do jovem rico para o céu. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Ajunteis tesouro no céu. Então, como a cidade vai ser destruída, então o jovem rico só seria rico
somente mais 37 anos. Não teria mais nenhuma, vamos dizer, vamos passar a riqueza aqui para... Não tinha como, se ia ser tudo destruído. Não tinha herança para deixar para herdeiro. Pois bem. Mas a igreja deveria fazer, veja, 5 coisas, veja, para continuar acontecendo os milagres que Jesus fazia. Vamos anotar aqui? Vamos lá. Estes sinais seguirão aos que creem. Sinais. Número 1, número 2, número 3, número 4. Veja, para acontecer os sinais na mesma igreja que Jesus edificou, veja aí a nossa leitura bíblica em classe. Deixa eu ver aqui. O capítulo de número 2. Agora veja na sua Bíblia, versículo 41. O capítulo é o 2 e o versículo é o 41. Abra a sua Bíblia no versículo 41. Como continuar na mesma manifestação do Espírito de Deus na vida de Jesus? Atenção. Esses sinais seguirão os que creem. Então a igreja primitiva, número 1, Atos 2 e 41. Anota aí, Atos 2 e 41. Número 1, a primeira coisa para acontecer os sinais, eles recebiam a palavra. Recebiam a palavra. Nós sabemos que a palavra é o resultado da manifestação do Espírito Santo. Sem a palavra não tem Espírito de Deus. Entendeu? É interessante. A palavra é Cristo. Depois, ser batizado. Ainda no número 1, ó. Recebiam a palavra e eram batizados. Número 2, perseverava na doutrina. Precisamos crer na Bíblia dos nossos apóstolos. Viu? Hoje, doutrinada pelos nossos líderes e pastores. Número 3, perseveravam na comunhão, no partir do pão. Ok? Número 4, perseveravam nas orações. Irmão, isso aqui é coisa para crente, pentecostal, isso aqui é coisa para evangélico. Né? Estão mudando o nome por aí, estão chamando de gospel. O gospel, ele é abaixo do evangélico. Como assim? O gospel gosta do pula-pula, do corre-corre. O gospel gosta das luzes piscando, da igreja escura, de tudo preto. O gospel, para ele, não tem igreja difícil, não. Tanto faz uma igreja ou outra. Ele não seleciona. Ele não discerne as coisas espirituais. Isso é o gospel. Então, número 5. Cada alma havia temor. Qual o resultado disso? Sinais na igreja. Eram feitos. E agora, como é que a igreja crescia? Voltando aqui para a lousa. Vamos lá. Como é que a igreja crescia? O crescimento da igreja, número 1, precisava da unidade. Viu? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai. Unidade. A igreja só pode crescer se ela estiver na unidade. Quando tem unidade, tem fortaleza, tem força. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E a igreja, ela só cresce porque o ministério do serviço é a principal característica do crescimento de uma igreja. Serviu, ela cresce. A igreja que não serve para crescer. Número 2, ter as mesmas coisas em comum. Compartilhamento. Isso é a igreja primitiva. Certo? Número 3, cuidar dos necessitados. Número 4, reunir no templo assiduamente. E todos os dias no templo acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. E havia tudo em comum. Número 6, oferecer alimento na sua casa para os irmãos. Glória a Deus.
Comer junto o alimento com alegria e singeleza de coração. Igreja primitiva, irmão. Viu? Não tem aqui patotinha, não tem aqui grupinho, não tem aqui você é dos meus, aqueles lá. Não tem acepção de pessoa. No versículo 47, louvando a Deus, olha, cantando, louvar. Qual era o resultado? A cidade inteira começava a gostar dessa igreja. Você quer que a igreja seja... quer que a sua cidade bata palma para a sua igreja? Isto é, quer que a sua cidade passe a gostar da sua igreja? Deixe o espírito de temor encher o coração da igreja e a alma da igreja. A graça de Deus tem que invadir o coração do povo. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é demonstrada através do sorriso, a qual o povo sente no serviço. Fazer as coisas bicudo, com cara feia, com as sobrancelhas tudo torta, mostrando que o coração está triste. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então ajeita essas sobrancelhas. Começa a ajeitar essas sobrancelhas. Como assim, irmão? Com alegria. Uma pessoa com raiva, a sobrancelha fica triste, irmão. Não vem dizer que a sua cara é fechada, não. Se o Espírito Santo está, a cara passa a ter uma cara aberta. Então, diante do povo, existe uma graça no seu sorriso. A igreja tem que ser conhecida como ganhadora de alma. É aqui que está. Ela não pode ser conhecida simplesmente porque ela faz o bem. Ou seja, ela tem obra social. A obra social tem que ter. Mas a prioridade é ganhar a alma. Agora imagine se tiver só obra social. Isto é, panelões. Se tiver só comida. No dia que não tiver, todo mundo vai embora. O Pedro disse ao Senhor Jesus, a multidão está indo embora. Está dura essa palavra. Porque na hora da palavra ninguém quer todo mundo ir embora. Mas no dia do pão, da multiplicação, tinha 5.000. A maior característica de uma igreja é o serviço. Quer ganhar alma? Tem que servir. Pode ter sim obra social, pode ter sim alimento, mas a principal meta, ganhar alma para o reino de Deus. Estevão ganhava alma, lembra de Estevão? Filipe ganhava alma. O nome Estevão quer dizer coroa, o nome Filipe quer dizer aquele que ama o transporte. O Prócoro era mestre da música e do coro, isto é, estes são os crentes, membros da igreja de, vamos dizer assim, lá de Antioquia. Nicanor era o conquistador e ganhador de almas. Todas essas almas, vamos ver aqui no desenho, eram dadas, o Senhor tinha dado, para ser cuidado. Olha aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, que é o mestre. Aquele que tem a maestria. Aqui é uma mão, 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Então as pessoas são salvas e são cuidadas pelo apóstolo, pelo profeta, pelo evangelista, pelo pastor e pelo mestre. Viu? Este grupo de pessoas que tem essas funções, que não é título, hoje se diz o apóstolo, é o título apóstolo, mas Efésios 4:11 não é título, é função ministerial que Deus deu dons aos homens. Então, o Pentecoste, ele é para todos. Não está dito.
para todos quanto nosso Senhor chamar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, olha, o Pentecostes é para todos. Tem que incluir todos. Irmão, se a igreja exclui um grupinho, isso não é Pentecoste. O Pentecoste é a inclusão de todos que creem, de todos que estão na igreja. Todos têm que ser assistidos. Todos devem ser alcançados. Atos, capítulo 1 até o capítulo 28, vai ver a obra do Espírito Santo para com todos. No capítulo 1, o Espírito Santo trabalha com todos. E esta obra vai até o capítulo 28. É o movimento do Espírito de Deus no todos. A palavra todos aparece diversas vezes em Atos dos Apóstolos. Veja, todos foram cheios, e todos os dias, e todos. A palavra todos aparece diversas vezes no Atos dos Apóstolos. O movimento do Espírito Santo, veja, Atos. O movimento é Atos. Atos de domínio, atos de crescimento, atos de multiplicação, atos de enchimento. Todos esses atos não estão só no Atos. Todos esses atos estão em Gênesis, Levítico, Número. O Espírito Santo está na criação, o Espírito Santo está no homem, o Espírito Santo está na ressurreição, o Espírito Santo está no arrebatamento. Não tem uma parte na Bíblia que o Espírito Santo não está. O Espírito Santo está, porque ele foi o inspirador dos profetas. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e, biblicamente, nós, teologicamente, tem uma doutrina centrada nele, que poucas pessoas estudam. A doutrina do Espírito Santo. E para conhecer essa doutrina, começamos na base, salvação pela fé. Sem crer não tem como ter o Espírito Santo. Sem Jesus, o Espírito Santo não pode ser dado. Entende? O Espírito não fora dado porque Jesus não fora glorificado. E a função do Espírito é glorificar Jesus. Então o Filho envia o Espírito Santo e o Espírito Santo dá glória ao Filho. Uma glória só, um poder só, uma majestade só. Glória a Deus. Amém? Então é um privilégio nós termos o Espírito Santo. É um privilégio. Olha aqui o privilégio. Você creu em Cristo? Fé. Viu? Veja lá, Hebreus, capítulo 6 de Hebreus, versículo 1 e 2. Os rudimentos da nossa fé. Fé em Deus. Isso aqui são coisas básicas. O que é coisa básica? É coisa elementar. É coisa do primário. Que nós temos que saber. Isso aqui não é profundidade, é coisa básica. Fé em Deus. Está aqui, ó, Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 2. O segundo pilar, depois que você crê, né, fé em Deus, você é batizado nas águas. O terceiro pilar, anote aí, santidade. Quarto pilar, veja aí, depois evangelismo e missões. Aqui já temos a nossa obra. Quem crê e for batizado será salvo, a santidade e é enviado. Olha a santidade pelo Espírito. Entendeu aí? Quem crê, olha, crê e é batizado. E depois santidade. Então, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sejam santos. Será enviado os santos, as ovelhas, para a obra missionária de evangelismo. Depois, experiência no evangelismo pela imposição de mãos. Vocês sabem muito bem que o batismo com o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, uma das formas que era ministrado era por imposição de mãos. Paulo impôs as mãos sobre os crentes que ainda não conheciam o Espírito Santo. Ele perguntou, conhecer aqueles crentes lá que foram batizados só no batismo de João? Aí, Paulo perguntou, em que foste batizado? Aí eles disseram, no batismo de João. Recebeste o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, nós não sabemos nem que existe Espírito Santo. Aí Paulo pregou, ensinou e
manifestou exatamente a imposição de mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, a experiência é pentecostal. Sabe para quê? Preparando o corpo do crente para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele prepara o corpo para a ressurreição dos mortos e para o arrebatamento da igreja. Porque nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus é do Espírito. O Espírito Santo. É o reino de Deus, do seu amor. É o Espírito do reino, o Espírito Santo. Porque é ele que está na igreja preparando como esposa ataviada para o seu esposo. Então a igreja que vai ser arrebatada tem que ter a mesma semelhança da primeira igreja, lá dos dias dos apóstolos. Ela tem que ser apostólica. Tem que ser igualzinha à do primeiro século. E bíblica. É fundamentada em, veja lá, nos apóstolos e profetas. Então, originalmente, Efésios 4, versículo 11, será restaurado nos últimos dias da igreja na terra. Hoje em dia, a igreja não pode ter apóstolo. Você já viu isso? Não, aqui a igreja não tem apóstolo. A igreja aqui não tem profeta. Mas por que Efésios 4, versículo 11 fala apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Quer dizer que 2 não vale, 3 vale? Quer dizer que pastor vale, evangelista vale e mestre vale? Aí os outros 2 não valem mais. Irmãos, nós não somos cessacionistas. Aquele que crê em partes da Bíblia. O cessacionista não crê mais naquilo que foi manifestado pelo Espírito de Deus lá, no dia dos apóstolos. Ele só crê em partes. Ou seja, naquilo que está escrito. Ele não crê mais na movimentação do Espírito Santo na igreja atual, nos membros. Por exemplo, trazendo dons e fruto, cura divina. Eles não creem. Eles são cessacionistas. Eles não creem na imposição de mãos. Estes não são pentecostais, eles são exatamente tradicionais. Veja a diferença entre tradicionais e pentecostais. Eles impõem as mãos também para separação de ministros. Vamos separar aqui os ministros, eles impõem as mãos, mas é diferente do pentecostal. O pentecostal, ele impõe as mãos para batismo, entende? Com o Espírito Santo, cura divina. É tudo isso porque está em Hebreus 6, versículo 1 e 2. É uma doutrina elementar, básica da nossa fé. Imposição de mãos, está na Bíblia. Então o título evangélico começou exatamente com o século XVIII, quando as igrejas nesse período praticavam evangelismo e missões. Então, a partir de então, com essas experiências pentecostais, nós temos os evangélicos. Amém? Então o evangélico não pode pensar, por ser pentecostal, que está tudo resolvido. O evangélico pentecostal, ele tem uma base. Olha a base. Olha a base. Ele é evangélico não é porque é pentecostal. Simplesmente. Ele é evangélico não é porque fala em língua, é pentecostal, é de Atos 2. Ele não só fala em língua, ele tem fé em Deus. Entendeu aí? Ele tem carisma, ele faz boas ações, ele é do serviço sagrado. Ele adora a Deus. O evangélico pentecostal, ele não fica só aqui no átrio. Ele gosta de subir o monte. Ele vai para o lugar santo. Ele gosta de subir o monte. Ele vai para o Santíssimo. Isso aqui é espiritual, irmão. Isso aqui está em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24. Que nós subimos o monte Sião. O monte de Deus original. A presença de Deus. Nós não se contemos só com átrio. Alguns evangélicos vão até o lugar santo. Mas tem outros que se contentam com o Santíssimo. Eles querem o terceiro céu.
está no paraíso. Revelações profundas. Ele não quer somente na superfície do átrio. Ele quer entrar no Santo dos Santos. Ele quer sentir a presença da fumaça do Altíssimo, da presença de Deus, da nuvem, que é manifestada no tabernáculo celestial, na presença de Deus na arca do trono. Amém? Então, todo pentecostal, ele tem que ter prática. Não é só falar língua. Língua é consequência de ser pentecostal. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo sempre aconteceu desde Atos 2. A promessa do Pai. Aí o que acontece? Precisamos da maturidade. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo e não são ensinadas. Aí Paulo vai ensinar o crente a fazer a obra de Deus e a conhecer os dons e a não ser meninos na fé, mas ser mestres, conhecer doutrina. Entende? Então, o que é maturidade? Não é ter idade elevada. 50 anos, mais de 50 anos. Aquele lá, senhor, já tem maturidade. Não. Maturidade é exatamente estar funcionando na plenitude da sua capacidade, das suas funções. Novamente, repito. O que é ter maturidade? É estar funcionando na plenitude da sua capacidade, das suas funções, das suas faculdades, no nível físico e no nível psicológico. Em plenitude, em pleno funcionamento. Da mesma forma, assim é a igreja com maturidade. É uma igreja que é funcional, pleno, e que tem um ministério pleno, e que trabalha para acontecer o aperfeiçoamento dos santos em prol dos outros. Então, a capacidade da obra de Deus naquela igreja é para edificar. Este é o resultado da maturidade. Para que a igreja tenha uma estatura de varão perfeito. Porque quando ela tiver esta estatura de varão perfeito, esta igreja, esta esposa, está com maturidade para ser arrebatada. Então, estamos nesse período da maturidade, aonde Jesus está voltando e a igreja vai subir. Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 2, fala do movimento pentecostal. Nós não podemos ser pessoas que devem ser instrumento de paralisação do Espírito Santo. Não vou. Se você não for, o Espírito Santo não vai. Você tem que entender essa parte aí, irmão. O Espírito Santo só vai se você for. Mais uma vez, você não deve ser instrumento de paralisação para o Espírito Santo. Lá em Ezequiel, eu estou me tremendo aqui, irmãos. Sinceramente, estou sentindo forte aqui a presença de Deus no meu corpo. O Espírito Santo, ele só vai com você se você for. Lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, vai até o final dos versos, diz que andando eles, andavam elas. Isto é, os querubins, deixa eu anotar aqui, eu vou desenhar aqui. Vamos lá? É o Espírito Santo que te movimenta. Se você for, ele vai. Se você vem, ele vem. Se você para, ele para. Ezequiel capítulo, veja aí. Capítulo 1, versículo de número 15. Quando estava olhando para os querubins, eis que uma roda estava sobre a terra. Junto a cada um dos querubins, aos seus 4 lados.
O aspecto das rodas era semelhante como brilho de crisólito, e todas as 4 rodas tinham o mesmo aspecto, e cada roda parecia estar no meio de uma outra roda. As rodas, quando se locomoviam, iam para os 4 lados, não se viravam quando avançavam. A circunferência das rodas tinha uma altura formidável, em torno de cada uma havia muitos olhos. Quando os querubins se moviam, ao lado deles, as rodas também se moviam. Quando os querubins se moviam, as rodas também se moviam. E essas rodas estavam cheias de olhos, que é exatamente a onipotência, a onipresença, a onisciência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava nas rodas. A manifestação desses olhos seria exatamente o autoconhecimento que o Espírito Santo tem de Deus. Ele, diz a Bíblia lá em Coríntios, ele penetra as profundezas de Deus. Mais uma vez, versículo 19 do capítulo 1 de Ezequiel. Quando os querubins se moviam ao lado deles, as rodas também se moviam. Quando os querubins se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Então veja aqui o movimento do Espírito Santo e nós na obediência. Se nós formos obedientes ao Espírito Santo, ele nos dá respaldo. Viu? Naquilo que nós falamos. É o Espírito Santo que nos dá respaldo. As rodas também se moviam. Quando os querubins se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Então aqui nós temos uma grande revelação do Espírito Santo na vida do crente, no movimento pentecostal. Versículo 20. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Para onde o Espírito as impelia, as rodas se elevavam juntamente com eles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Se o Espírito Santo está em nós, irmão, se eu vou, ele vai. Entendeu? Se eu venho, ele vem. Se eu paro, ele para. Então precisamos ser obedientes à voz do Espírito Santo. Porque ele vai se você for. Ele para se você parar. Amém? Quer que eu provo? Está aqui a prova. Eu vou anotar aqui, tá certo? Ezequiel, capítulo 1, versículo 21. É a prova do que eu falei. Vou ler devagar. Assim, quando os querubins se moviam, as rodas também se moviam. Ó, a plataforma do trono, certo? O querubim aqui, ó, roda aqui. Querubim aqui, roda aqui. Da mesma forma. Aqui também, ó, da mesma forma. Certo? Então, o que é que acontece? O querubim queria ir para cá, as rodas também iam. O Espírito Santo estava aqui na roda, ó. Ok? Mais uma vez. Quando os querubins se moviam, as rodas também se moviam. E quando os querubins paravam, simultaneamente as rodas paravam. Se você parar, o Espírito Santo para. E quando os querubins se elevavam na terra, as rodas também se elevavam na terra. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Olha o Espírito Santo nas rodas. Amém? Isso aqui não é para qualquer cabeça não, viu? Veja versículo 24. Quando eles se locomoviam, escutavam o ruído das asas. Isso é Atos 2, irmão. Atos 2 não diz que havia um som. Está aqui os ruídos das asas. O trono de Deus baixou lá, irmãos. Em Atos 2. Esse trono de Ezequiel baixou lá. Né? Esse trono visto em Ezequiel, capítulo 1, baixou lá em Atos 2. O Espírito Santo fez só assim. Das rodas para a igreja. Entende? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Glória a Deus. Isso é Bíblia. Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando novas aulas para enviar para todos vocês. Nós já vamos agora para a 6ª aula, se Deus quiser, ao nosso novo assunto que estudaremos. Orando, contribuindo e fazendo missões. Nós já falamos sobre isso, mas muito pouco. Mas na nossa próxima aula nós vamos elevar o conhecimento neste assunto. A paz de nosso Senhor
a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.